Você já sentiu a mandíbula estalando, né? Ou teve dificuldades para abrir e fechar a boca? Pode ser a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Um problema que afeta a articulação, que faz a junção entre a mandíbula, o osso móvel da face e o osso temporal, que é fixado na base do crânio. A gente vai entender tudo isso muito melhor agora aqui no estúdio com a especialista Ana Leda, que já trouxe, inclusive, né, até aqui. Trouxe. Um exemplo para a gente conseguir entender. Para vocês entenderem, porque não é um assunto tão fácil, nem é um assunto tão falado, né? Verdade. É por isso que esse espaço aqui é muito importante para esclarecer a população. É um problema de saúde pública, Sim. Principalmente agora, depois da pandemia, né? Onde os casos de DTM, assim, começaram a explodir assustadoramente e muitas pessoas não sabem que elas têm DTM. Então, esse espaço aqui é muito importante. Eu agradeço o convite. A gente que agradece a sua disponibilidade de vir aqui falar sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia. Vamos começar explicando, então, o que é a DTM? Bom, a DTM, ela é a disfunção temporomandibular. Ela é uma doença musculoesquelética. Sim. Então, ela afeta a região da musculatura, tá? Aqui da bochecha, da cabeça, por dentro da boca a gente também tem músculos que fazem essa mastigação, então eles ficam afetados. Além da nossa articulação temporomandibular, que é a articulação responsável por mastigar, falar, sorrir, bocejar, todos os movimentos que a gente faz com a boca são de responsabilidade dessa mocinha aqui, que é a articulação temporomandibular. Então, quando a gente tem uma disfunção na musculatura, a gente chama de DTM muscular. E quando a gente tem uma disfunção dentro da articulação, a gente chama de DTM articular. Então, alguns pacientes têm DTM muscular, alguns pacientes têm a DTM articular e alguns pacientes sorteados na Mega Sena têm as duas associadas. Então, são os pacientes mais graves, que têm uma piora maior da qualidade de vida e são os pacientes assim que sentem mais dificuldade no dia a dia. Ok. Tem causas, tem fatores de risco? Então, as causas são variáveis. É uma doença que a gente chama de multifatorial, ou seja, tem muitos fatores envolvidos. Então, dentro dos fatores, o principal é a tensão muscular. Sim. Certo? Então, a tensão muscular causada pelo estresse, pelo apertamento dos dentes, pelo mascar do chiclete, pelo roer das unhas. Então, todos esses hábitos que aumentam a tensão muscular são fatores que causam a DTM. E, além disso, a gente tem os fatores como a má qualidade do sono, a gente tem fatores que são relacionados à falta de exercício físico, de atividade física, fatores genéticos também são importantes e um fator, assim, importantíssimo que é a questão da qualidade do sono, a postura do sono, a postura do trabalho, sabe? Aqueles pacientes que passam o dia inteiro trabalhando sentado de qualquer jeito, apoiando a mandíbula na mão. Então, são fatores que prejudicam esse andamento aqui da região da TM e da musculatura. E tem sinais e sintomas de que algo talvez não esteja bem aí? Então, esses sinais e sintomas são os que os pacientes mais reclamam e é o que ajuda a gente nesse diagnóstico. Por exemplo, dificuldade na hora de mastigar, cansaço, dor, os estalos dentro da articulação. Então, vai abrir a boca, estala. Que o pessoal fica achando até engraçado, né, em alguns casos. Isso, ficam fazendo de propósito para ouvir o barulho. Os travamentos, então o paciente abre a boca e não consegue mais fechar. Ou ele acorda de manhã e não consegue abrir a boca. Então, são fatores que ajudam a gente nesse diagnóstico. São fatores, assim, que são os sintomas mais comuns. Sim. Qual que vai ser a diferença para ATM? Então, a ATM é essa articulação aqui, ó. É a articulação da mandíbula com o osso temporal, com o crânio. Essa articulação é a chamada de articulação temporomandibular e a abreviação dela é ATM. Então, todo mundo tem ou deveria ter ATM. Agora, a disfunção nessa articulação e na musculatura é que a gente chama de DTM, porque a disfunção é uma patologia, uma doença. Quando não trata, tem consequências? Então, a piora na qualidade de vida, né? A piora na qualidade de vida, na qualidade do sono, o paciente ele fica irritado, né? O humor fica alterado, porque a dor, ela é muito complexa, viver com dor é muito difícil. Por mais que a gente queira se adaptar à dor, mas acaba causando uma irritação, a gente não consegue mastigar direito, não consegue falar direito. Tem algumas atividades no dia a dia que vão ficando prejudicadas e assim, o que eu percebo é que nos casos mais graves, os
pacientes eles desenvolvem até um comportamento depressivo. Nossa. Então começa um iniciozinho de depressão por não conseguir realizar suas atividades normais. E tem tratamento? Então, o tratamento, ele é multifatorial. Sim. Tá? A primeira etapa do tratamento é procurar profissional especialista em DTM e corrigir os hábitos que estão causando essa DTM. Não adianta só tratar a musculatura e tratar a articulação e continuar com os mesmos hábitos, Sim. que são prejudiciais. Então, uma dica que eu deixo para vocês é evitar mascar chiclete com excesso, roer as unhas, sabe? Esses apertamentos que a gente faz quando está no trânsito, quando está concentrado no computador trabalhando, então está sempre apertando os dentes. Esse apertamento é extremamente prejudicial. Ok. E outro ponto que eu tinha notado aqui, né? Pode ser que seja necessária uma cirurgia? Pode chegar a esse ponto, Ana? Olha, em alguns casos sim, mas são raros. E antes de cirurgia, para DTM muscular, a gente não indica cirurgia em hipótese nenhuma. Aham. Se for DTM muscular, é correção dos hábitos, é tratamento conservador. Certo. Se for uma DTM articular, em alguns casos sim. Em casos de fratura da mandíbula, trauma, acidentes automobilísticos, por exemplo, a anquilose, que é quando a mandíbula e o osso temporal eles se unem e formam um osso só e aí acaba perdendo esse movimento da abertura da boca. Infelizmente, nesses casos, casos de tumores também dentro da ATM, são casos específicos em que a gente precisa indicar cirurgia. Ok. E tem como prevenir? Tem correção dos hábitos, correção da postura do trabalho, da postura do sono. Essas dicas que eu dei, elas são muito interessantes porque nem todos os sintomas vão aparecer em todos os pacientes. Um paciente que vai ter sintoma no ouvido, então vai ter dor de ouvido, vai no otorrino e não tem nada no ouvido. Vai ouvir um zumbido ou vai sentir o ouvido cheio, como se estivesse cheio de água. Todos esses são sintomas da DTM. Então, corrigindo esses hábitos, melhorando a qualidade de vida, diminuindo o nível de estresse, né, de ansiedade, corrigindo a questão da depressão. E um conceito muito importante da psicologia, que agora é a catastrofização, são os pacientes que são pessimistas. Então, a forma como a gente lida com o estresse, a forma como a gente lida com as situações da vida, são fatores assim determinantes para a gravidade da DTM. Então, pacientes com um humor mais negativo, mais pessimistas, eles vão ter uma DTM mais acentuada, mais grave. Pacientes mais otimistas, que levam a vida de forma mais leve, eles conseguem resolver essas questões da DTM de forma mais simples. Então, uma dica que eu dou é, quando você perceber que está sentindo esses sintomas e tem um fator emocional envolvido, tem muitos pacientes que desenvolvem a DTM após uma perda, após um luto, após uma situação de estresse extremo. Nesses casos, a gente tem que trabalhar junto com a psicologia, junto com a psiquiatria, de forma que a gente consiga controlar todos os fatores. Ok. Quais que são as principais dicas, então, que ficam sobre esse assunto para quem está nos acompanhando? Não apertar os dentes, né? Desencoste seus dentes, não fique no trânsito trabalhando e na frente do computador. Outra coisa, celular. A gente passa muitas horas no dia no celular, de cabeça baixa e muitas vezes apertando, né? Rangendo os dentes. Esse bruxismo que a gente chama de bruxismo da vigília, é o bruxismo que a gente faz acordado, ele precisa ser controlado, porque a gente está consciente, né? E o bruxismo da noite, que é aquele bruxismo do sono, que a gente chama, que faz durante a noite, não tem como a gente controlar porque está dormindo. Então, é preciso ver o que é que está causando esse bruxismo do sono. Então, são dicas importantes. Dorme sempre de lado ou de barriga para cima. Evita dormir de barriga para baixo, de bruços, porque é um posicionamento muito ruim que a gente faz da articulação quando a gente precisa virar o pescoço no travesseiro. Então, são dicas simples, né? Roer as unhas, evitar mascar chiclete e, principalmente, evitar apertar os dentes. Muito bem. Quem tiver mais alguma dúvida, quem ainda começou a perceber que talvez esteja com alguns errinhos nesses hábitos, como é que pode entrar em contato? O meu telefone, né, para agendamento é o 993887878. 93887878. E o meu Instagram, vocês podem me seguir. Lá eu estou sempre gravando vídeos, dando dicas e explicando um pouco mais dessa condição, né? É o @dra.analeidatrindade. Muito bem. DRA Ana Leda Trindade.
DRA Ana Leda Trindade, você pode buscar mais informações. Obrigada, Ana Leda, eu que agradeço pela sua por esse participação espaço. aqui. Eu que agradeço. Eu adorei. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E olha só, pessoal, bem assim vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Mai e a gente volta amanhã ao vivo. Eu conto com você. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.